No segundo momento da nossa aula, nós vamos falar sobre os íons, né? Então, vamos compreender de início o que são os íons. Aqui nesse esquema, a gente tem um átomo, tá? E esse átomo, ele pode ganhar ou perder elétrons, ou seja, ele pode remover ou ele pode adquirir elétrons, certo? Então, acompanha pela seta, tá? A primeira setinha ali está indicando que ele está removendo elétrons, então isso implica justamente que ele está perdendo elétrons, tá? E a setinha abaixo indica que ele está adquirindo, ou seja, que ele está ganhando elétrons. Então, quando um átomo ele tem essa capacidade de perder ou ganhar elétrons, quando acontece isso, né, nós temos aí um íon, tá? E aí cabe nós definirmos se esse íon, tá? Ele é um cátion ou um ânion, tá certo? Então, vamos compreender logo aqui abaixo nesse esquema. A gente tem um átomo nessa segunda representação e esse átomo ele está removendo elétrons, ou seja, ele está perdendo elétrons, ele está doando elétrons para um outro átomo, tá? Então, se ele está perdendo elétron, quer dizer o quê? Que ele está com uma grande quantidade de carga positiva, ou seja, ele está carregado positivamente. Daí, nós determinamos que nós vamos ter ali um cátion, certo? Toda vez que um átomo ele perde elétrons, ele remove elétrons, você vai determinar ele como sendo um cátion, tá? Essa é a classificação de íon. Uma outra classificação de íon, nós temos aqui abaixo, um átomo na qual ele está adquirindo, ou seja, ele está ganhando elétrons. Então, se ele está ganhando elétrons, isso implica em dizer o quê? Que ele está carregado, né, negativamente, ou seja, ele está com um excesso de cargas negativas, tá ok? E daí, diante dessa situação, nós vamos ter um ânion, tá? Nós vamos ter aí um átomo classificado como um ânion, porque um ânion corresponde justamente quando o átomo está adquirindo elétron, quando ele está ganhando elétrons. Aí eu classifico ele como um ânion, ok? Então é isso. Quando um átomo ele tem a capacidade de ganhar ou perder elétrons, você classifica como um íon, tá? E quais são os tipos de íons? Dois, né? Tem um cátion e tem um ânion. Quando é que eu vou ter um átomo? Quando é que eu posso classificar um átomo como cátion? Quando ele passar a perder elétrons, né? Quando ele perde elétrons, que ele fica carregado positivamente, você classifica como cátion. Agora, quando ele ganha elétrons e ele fica carregado negativamente, você vai classificar esse átomo como um ânion, tá? Ok? O átomo desse elemento químico, tá certo? Então, eu quero que vocês prestem atenção na seguinte situação. Nesse átomo aqui, nós temos quantos elétrons? Já que elétrons corresponde às bolinhas amarelas. Nós temos 4, né? Isso, muito bem. Agora, neste outro átomo, eu quero que vocês tenham a seguinte atenção. Não considere, certo? Que este elétron já esteja aqui neste átomo, ok? Faz de conta que ele tem só um elétron, tá bom? Então, vamos lá. Ok, então ele tem somente um elétron. Esse átomo, como ele tem 4 elétrons, ele vai doar um elétron para este outro átomo. Olha, acompanha a setinha, né? Que ele está doando um elétron para o outro átomo. Então, consequentemente, né, se ele está doando, ele está perdendo elétrons e ele está ficando carregado positivamente. Então, daí eu vou classificar esse átomo como sendo o quê? Um cátion. Então, sempre que falar em cátion, associa esse termozinho, ó, perde. Cátion perde. E a representação simbólica de um elemento químico, você vai colocar o sinalzinho de mais. Como este outro átomo, né, ele vai estar recebendo, adquirindo elétrons, então, consequentemente, ele vai estar carregado negativamente, né, ele vai estar com excesso de elétrons, ok? Então, eu vou classificar ele como um ânion. E toda vez que falar em ânion, você associa esse termozinho, ganha elétrons. E o símbolozinho que você vai utilizar ao lado do elemento químico é o símbolozinho de menos, tá certo? Sinalzinho de menos. Então, você olha agora para o núcleo, tá? Desse primeiro átomo.
e você vê aí quantos prótons e quantos nêutrons ele apresenta, tá? Faz de conta que os prótons são as bolinhas, né, as partículas vermelhas, e os nêutrons sejam aí as partículas azuis. Então, no caso, ele vai apresentar 2 prótons e 2 nêutrons, não é isso? E, consequentemente, se ele tinha 4 elétrons e acabou doando um elétron para o átomo vizinho, então isso quer dizer que ele tem quantos elétrons agora? 3, não é isso? Ok. Então vamos para o átomo vizinho, né? E vamos fazer essa associação, essa assimilação da quantidade de prótons, nêutrons e elétrons nele. Olhando para o núcleo, ele tem, né, 2 prótons, que corresponde, né, às bolinhas vermelhas, às partículas vermelhas, e 2 nêutrons, que corresponde às partículas azuis. Como ele tinha só um elétron e ele acabou ganhando mais um, então isso quer dizer que agora ele tem o quê? 2 elétrons. E aí eu peço que você preste atenção, porque neste átomo a quantidade de prótons, de nêutrons e de elétrons é igual, tá? Ele apresenta 2 prótons, 2 nêutrons e 2 elétrons. Então isso quer dizer que este átomo ele ficou o quê? Neutralizado, certo? Ou seja, ele ganhou uma instabilidade, porque praticamente aí a quantidade das partículas atômicas são iguais. Prótons, nêutrons e elétrons todos são 2, né? A quantidade 2, ok? Já esse outro, ele não está neutralizado, tá? Porque quando é que um átomo ele vai estar neutralizado? Quando a quantidade de prótons e de elétrons for igual. Aí você olha para cá, quantos prótons ele tem? 2. Quantos elétrons ele tem? 3. Então não bate, certo? São quantidades diferentes. Então o átomo ele só vai estar eletricamente neutralizado quando ele apresentar a quantidade de cargas positivas, prótons, e cargas negativas, elétrons, iguais, ok? Aí aqui acima eu coloquei um exemplozinho só para vocês entenderem essa questão da sinalização. Se esse cloro ele está doando elétrons, tá? Se ele está doando elétrons para esse outro átomo de cloro, então, consequentemente, ele está perdendo. Então, ele é um cátion, e quando é cátion, nós colocamos o que? O símbolozinho de mais. E este outro cloro, como ele está ganhando, então ele vai apresentar aí, né, um ânion. Ele vai ser um ânion e ele vai apresentar o símbolozinho menos ali do lado. Da mesma forma acontece aqui no caso do potássio. Essa situação poderia estar acontecendo inversamente? Poderia, certo? Poderia utilizar outros elementos químicos? Também. É só uma forma de expressar aqui como você vai utilizar esses símbolozinhos de mais, correspondente ao cátion, quando o átomo está perdendo elétrons, e quando ele apresentar, né, um ganho de elétrons, que você vai colocar aqui o sinalzinho de menos, quando ele for considerado aí um ânion, ok? Espero que tenha ficado compreendido esse assunto para vocês, tá? Sobre a estrutura atômica e os íons, ok? E até a nossa próxima aula.